aula de hoje, no grupo 9, no capítulo 40, uso dos verbos, nós vamos estudar as atividades 165 a 167, o uso de conhecimentos gramaticais em textos. Primeira parte. A teoria está nas páginas 230 até a 232. Posso ler, tia? Pode. Em relação à gramática, você costuma aprender muitos assuntos nas aulas de língua portuguesa quando você é bem novo. Ensinam-lhe, por exemplo, quais são as vogais e o que representam os sinais de pontuação, como o ponto de exclamação ou o de interrogação. Ao crescer mais um pouco, explicam-lhe como se dividem as palavras silabicamente e o que define um parágrafo. Muito bem. Então, enquanto vocês estão crescendo, vocês vão aprendendo algumas coisas sobre a gramática. Claro que vocês não vão aprender tudo de uma vez, é tudo aprendido aos poucos e tem um motivo para se aprender. Agora pode ler. Posso ler, tia? Você já parou para perguntar por que aprender tudo isso? Aliás, é comum que durante a fase escolar nós nos questionamos quase o tempo todo. Por que estou aprendendo isso? De fato, nem todo aprendizado que adquirimos na escola será usado para alguma atividade específica. No entanto, simples ato de aprender faz com que desenvolvemos nossa inteligência. Afinal, assim como o corpo precisa de exercitar, nosso cérebro necessita ser estimulado. De todo modo, é possível encontrar uma utilidade prática para muito do que aprendemos nas aulas de língua portuguesa. O ser humano tem necessidade imensa de comunicação. Já imaginou se não pudéssemos nos comunicar para sobrevivermos? Precisamos transmitir mensagens, também recebê-las de outras pessoas e até mesmo de outros seres vivos. Muito bem. Então, essas coisas que a gente aprende em língua portuguesa, elas são importantes para nossa comunicação. Então, nós usamos a língua portuguesa o tempo todo. Quem gostaria de continuar? Eu posso continuar? Sim. Eu posso continuar? Tia. Marcela, vamos? Hoje é muito do que aprendemos, né? Isso. Muito do que aprendemos nas aulas de língua portuguesa serve para a nossa comunicação, que se aprimora cada vez mais. Ainda que tenhamos, mesmo bem pequenos, certo domínio da nossa língua. Já que a ouvimos e falamos quase o tempo todo, é preciso bastante esforço para que esse domínio alcance um nível elevado. Pode continuar. Você já aprendeu a importância de se evitarem as repetições excessivas em um texto, de acentuação das palavras e tempos verbais? No modo indicativo, esses conhecimentos, além de vários outros que você adquiriu ou ainda vai adquirir, contribuem significativamente para a boa escrita. Meu Deus. E ter escrita adequada representa um bom caminho andado no sentido de atingir uma comunicação eficiente. O texto que você lerá a seguir
é um poema composto por Manuel de Barros, um artista das palavras. Leia-o com bastante atenção para perceber como uma construção textual cuidadosa resulta em comunicação eficiente, e nesse caso específico, até mesmo em beleza. Então, vocês vão ver alguns poemas do Manuel de Barros. Ele é um escritor muito conhecido e muito admirado, porque ele brinca com as palavras de uma maneira muito gostosa. Então, o primeiro poema dele está na apostila. É esse que está aí na tela para vocês, Árvore. Um passarinho pediu a meu irmão para ser sua árvore. Meu irmão aceitou de ser a árvore daquele passarinho. No estágio de ser essa árvore, meu irmão aprendeu de sol, de céu e de lua mais do que na escola. Seu olho, no estágio de ser árvore, aprendeu melhor o azul e descobriu que uma casca vazia de cigarro esquecida no tronco das árvores só serve para poesia. No estágio de ser árvore, meu irmão descobriu que as árvores são vaidosas, que justamente aquela árvore na qual meu irmão se transformara envaidecia-se quando era nomeada para o entardecer dos pássaros, e tinha ciúmes da brancura que os lírios deixavam nos brejos. Meu irmão fez amizade com muitas borboletas. Então, aqui nessa história, aliás, nesse poema, ele está contando de uma maneira delicada a beleza da natureza. Quando o irmão se transforma em árvore, um estágio de ser árvore, quer dizer que ele está contando como a natureza é bela, que ele aprendeu a ver a natureza. Aí nós vamos ver um outro poema dele, também do Manuel de Barros, que se chama Borboletas. Borboletas me convidaram a elas. O privilégio encetal de ser uma borboleta me atraiu. Por certo, eu iria ter uma visão diferente dos homens e das coisas. Eu imaginava que o mundo, visto de uma borboleta, seria com certeza um mundo livre aos poemas. Daquele ponto de vista, vi que as árvores são mais competentes em auroras do que os homens. Vi que as tardes são mais aproveitadas pelas garças do que pelos homens. Vi que as águas têm mais qualidades para a paz do que os homens. Vi que as andorinhas sabem mais das chuvas do que os cientistas. Poderia narrar muitas coisas ainda que eu pude ver do ponto de vista de uma borboleta. Ali, até o meu fascínio era azul. Nessa aqui, ele conta a vida do ponto de vista de uma borboleta, também fazendo referência à beleza da natureza. O menino que carregava água na peneira. Tem um livro sobre águas e meninos. Gostei mais de um menino que carregava água na peneira. A mãe disse que carregar água na peneira era o mesmo que roubar um vento e sair correndo com ele para mostrar aos irmãos. A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água, o mesmo que criar peixes no bolso. O menino era ligado em despropósitos. Quis montar os alicerces de uma casa sobre orvalhos. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Falava que vazios são maiores e até infinitos. Com o tempo, aquele menino, que era cismado e esquisito, porque gostava de carregar água na peneira, com o tempo descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira. No escrever, o menino viu que era capaz de ser noviça, monge ou mendigo ao mesmo tempo. O menino aprendeu a usar as palavras, viu que podia fazer peraltagens com as palavras e começou a fazer peraltagens. Foi capaz de modificar a tarde, botando uma chuva nela. O menino fazia prodígios, até fez uma pedra dar flor. A mãe reparava o menino com ternura. A mãe falou: meu filho, você vai ser poeta. Você vai carregar água na peneira a vida toda.
Você vai encher os vazios com suas peraltagens, e algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos. De quem vocês acham que é essa história? Peraí que eu esqueci o nome, tia, mas é daquele mesmo homem que colocou as outras. Exatamente, essa Escreveu aí as é a história dele, do Manuel de Barros. Ele está contando sobre ele mesmo, como que ele cresceu sendo poeta. Carregar água na peneira é bom, hein, tia? Mas você viu que é uma construção figurada, é uma construção metafórica. Significa que ele não queria guardar nada para si, ele queria espalhar tudo pelo mundo, as palavras pelo mundo. Número 3, um bem-te-vi. O leve e macio raio de sol se põe no rio, faz arrebol, da árvore evola amarelo, do alto bem-te-vi cartola, e de um salto pôs envergado no bebedouro, a banhar seu louro pelo engramado. De arrepio na cerca, já se abriu e seca. Aqui ele está contando um bem-te-vi indo tomar água, indo tomar um banho e água num bebedouro. O mundo pequeno 1. O mundo meu é pequeno, Senhor. Tem um rio e um pouco de árvores. Nossa casa foi feita de costas para o rio. Formigas recortam roseiras da avó. Nos fundos do quintal há um menino e suas latas maravilhosas. Todas as coisas deste lugar já estão comprometidas com aves. Aqui, se o horizonte enrubesce um pouco, os besouros pensam que estão no incêndio. Quando o rio está começando um peixe, ele me coisa, ele me rã, ele me árvore. De tarde, um velho tocará sua flauta para inverter os casos. Aqui, novamente, ele fala de natureza. Bernardo é quase uma árvore. Bernardo é quase uma árvore. Silêncio dele é tão alto que os passarinhos ouvem de longe e vêm pousar em seu ombro. Seu olho renova todas as tardes. Guarda num velho baú seus instrumentos de trabalho. Um abridor de amanhecer, um prego que farfalha, um encolhedor de rios e um esticador de horizontes. Bernardo consegue esticar o horizonte usando 3 fios de teias de aranha. A coisa fica bem esticada. Bernardo desregula a natureza. Seu olho aumenta o poente. Pode um homem enriquecer a natureza com a sua incompletude? Mais uma vez, ele fala de natureza. Sim. O Manuel de Barros, ele cresceu em meio à natureza. Então, a maior parte das poesias dele ou falam de natureza, ou falam de brincadeiras de infância. As poesias dele são muito, muito bonitas e muito gostosas de ler, eu falei para vocês. Então, agora, nós vamos aos exercícios na página 232.